Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma firme fé e confiança na providência divina. Deus é sempre providente e nos consola com os seus sinais de ternura, acompanhando aquilo que nós nos dispusemos a fazer como sinal de nossa amizade para com Ele e de como Ele é nosso amigo. Nós hoje celebramos, como fazemos a cada primeiro domingo do mês, a Missa da Família, com uma presença especial do ECC. Mas não somente para o ECC, mas todas as famílias, nós pensamos, rezamos, refletimos e, sobretudo, pedimos a Deus que proteja as famílias. E neste dia, nós tivemos uma tarde de encontro, de oração, de testemunho, de reflexão, de celebração com os casais do ECC sobre a família. Me referi à providência divina porque quando nós tomamos as leituras de hoje, desta celebração, nós poderíamos até imaginar que foi como que planejado para que fosse assim, mas na verdade é uma feliz coincidência que no dia escolhido para este nosso encontro do ECC e das famílias, a palavra de Deus venha como um dom para confirmar tudo o que nós refletimos, porque nós todos entendemos, percebemos, como nas leituras que acabamos de ouvir, a família está no centro, o matrimônio e, antes de tudo, a nossa família de fé. Na segunda leitura nós ouvimos como Jesus não se envergonha de nos chamar de irmãos. Portanto, nós somos irmãos do Senhor, somos filhos de Deus, somos assim em Deus da mesma família. A igreja é a grande família que Deus uniu na fé. E nós somos irmãos. E o próprio Senhor, disse a carta aos Hebreus, não se envergonha de nos chamar irmãos. Assim o Senhor nos trata como irmãos. Mas depois nós temos também uma referência bem específica ao matrimônio, a união do homem e da mulher, conforme o desejo de Deus. Como Deus criou o homem e a mulher um para o outro. Não é bom que o homem esteja só. Eu vou lhe dar uma companheira que lhe seja semelhante, que lhe seja igual. Mesmo quando o homem dá o nome a todos os animais, não encontrará nenhum que lhe seja de companhia, mas o que faz companhia ao ser humano é outro ser humano. E assim, nosso Senhor, em sua bondade, apresenta a mulher ao homem, e o homem, cheio de exultação, de alegria, diz: agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Os dois serão uma só carne. É este o grande dom que Deus fez. E Deus colocou no coração este sentimento, este anseio de amor que une as pessoas. E a grande expressão desta comunhão e deste amor é exatamente o matrimônio. E foi por isso que nosso Senhor Jesus Cristo elevou à dignidade de sacramento esta união do homem e da mulher, para que, através deste amor do homem e da mulher, o próprio amor de Deus e a comunhão que Deus quer fazer com sua criatura, que este amor se manifeste, que seja conhecido. Assim, queridos casais, vocês têm uma missão muito especial no mundo: serem sacramento do amor de Deus. Ninguém mais do que vocês, como casal, tem uma missão tão elevada como serem, pelo próprio matrimônio, pela vida como se vive dentro de sua própria casa, na sua família, esta expressão do amor de Deus para com a humanidade. Vendo os casais cristãos, a humanidade não deveria ter dúvida: o amor existe, o amor vem de Deus e o amor pode ser vivido. E o amor se concretiza quando um homem e uma mulher se encontram, se unem e estabelecem um lar, uma família.
participando da própria obra de Deus, através da geração dos filhos. Um homem e uma mulher participam da obra criadora de Deus. Não é uma missão, portanto, pequena, nada de desprezível tem na vida matrimonial. Tudo é elevado, tudo é digno, tudo é precioso, mas é verdade também, tudo é exigente. Quando nós encontramos a primeira leitura, temos somente exclamação, exultação, alegria, admiração, comunhão. Mas, infelizmente, o pecado entrou no mundo. E é por isso que aqueles fariseus fizeram esta pergunta a Jesus sobre o divórcio. O que Jesus fez? Não deu um mandamento novo, nem criou algum preceito ou alguma norma. Antes de tudo, lembrou de onde vem a divisão, a discórdia, a separação. Da dureza do coração humano. Quando o coração se endurece, então há discórdia, divisão e separação. Mas não foi isso que Deus pensou para a humanidade. Deus não pensou a humanidade para ter um coração endurecido, mas Deus pensou a humanidade para amar. E para amar em modo grandioso. E é por isso que nosso Senhor simplesmente lembra o que Deus desejou desde o início. Desde o início da criação, disse Jesus, Deus os fez homem e mulher. Deus disse, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus uniu os corações. A providência divina fez com que vocês se encontrassem. E assim, meus irmãos e irmãs, cada casal realiza este projeto imenso de Deus. E é interessante que se nós refletimos um pouco, entendemos que o sonho de Deus não é diferente do sonho humano. Até porque o sonho humano, ou seja, o desejo humano vem deste mesmo de Deus. Qual pessoa casaria sem o desejo de uma vida que se estende por todo o tempo? Um matrimônio que dure a vida inteira. Como poderíamos pensar que alguém não desejasse encontrar um companheiro que partilhasse consigo toda a vida, nas alegrias, na tristeza, na saúde e na doença, como diz o rito do matrimônio? Não é esse o desejo de todo homem, encontrar uma mulher que lhe seja semelhante, que lhe seja companheira, solidária, que esteja presente, que lhe faça companhia e para a vida inteira, nos momentos bons e nos momentos difíceis? Aquilo que Deus quer, meus irmãos e irmãs, no fundo é o que cada pessoa também quer. Qual a mulher que não quer encontrar um homem companheiro, presente, amoroso, dedicado, terno, carinhoso, que ajuda a lavar os pratos, essas coisas todas? Uma mulher espera isso de um homem. Então, o que Deus espera do matrimônio é o que cada pessoa espera. Deus não está desejando uma coisa que é diferente do que o coração do homem pede. Não é que Deus está pedindo uma coisa diferente do que o coração da mulher pede. Deus está pedindo a mesma coisa que qualquer homem pede. Deus está pedindo qualquer coisa que qualquer mulher pede. Ou seja, que exista realmente sintonia, união, que seja uma só carne em tudo. Quando nós encontramos esta expressão, e eles serão uma só carne, esta união perfeita no matrimônio se esvai. O eu, o meu. Do dia do matrimônio em diante, só existe o nosso, o nós, nosso. Em tudo. É a nossa vida, é a nossa casa, são os nossos filhos, nós juntos. O eu deve desaparecer. É verdade que a identidade pessoal jamais será anulada por ninguém, mas é exatamente uma sintonia tão perfeita entre o eu e o tudo, o homem e a mulher,
que aquele dia em diante, quando se celebra o matrimônio, tem somente nós. Foi para isso, meus irmãos e irmãs, que nosso Senhor chamou cada um de vocês e cada casal para serem isso. Quando isso não acontece, é por dureza de coração, pelas ilusões, pelas fantasias, pelos desvios do nosso egoísmo, dos nossos interesses, dos nossos vícios, de nossas manhas, e isso vai dividindo a família. Por isso hoje, nós queremos sobretudo falar nesse aspecto positivo, para que cada família que está aqui presente sinta a missão que Deus lhe confiou. Nós nos solidarizamos também com as famílias que se desfizeram, mas não podemos negar o que Jesus disse, pela dureza do coração. Não é o ideal de ninguém, nem é um valor defendido por nós o divórcio. Às vezes é consequência das circunstâncias da vida, das imaturidades, dos sofrimentos, e as pessoas que passaram por isso estão feridas, merecem toda a nossa compreensão e solidariedade. Mas sobretudo, meus irmãos e irmãs, é preciso que nós aprendamos de nosso Senhor este amor fiel, que é capaz de suportar até a cruz para realizar o seu projeto. E não é à toa que nosso Senhor, na conclusão deste Evangelho, recebe as crianças. Deixai vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Meus irmãos e irmãs, é por isso que nós nos apresentamos diante de Deus como filhos, pequeninos, como crianças, como celebramos a festa de Santa Teresinha no primeiro dia deste mês de outubro, para lembrar essa infância espiritual. É assim, é porque a criança comove. Se nós nos apresentamos como criança diante de Deus, e em certo sentido podemos dizer, Deus se comove quando nós somos pequeninos, quando somos filhos, quando deixamos também nosso coração suave. Mas quando os adultos já não se comovem com as crianças, é porque eles já estão com o coração endurecido. E todos nós sabemos, como não se pode evitar o que ouvimos hoje no Evangelho, quando existe separação, os que mais sofrem são as crianças. Não tem separação sem sofrimento. Com culpa ou sem culpa, de um lado e de outro tem sofrimento, dor, angústia. Mas o sofrimento das crianças na separação não tem comparação. Por isso, os adultos, pais e mães, precisam fazer um esforço de perdão, de reconciliação, de entrega recíproca, de abandono do seu egoísmo e de seus interesses, da fuga das ilusões, sensibilizando o coração especialmente para os filhos. Os filhos devem sensibilizar o coração dos pais. Assim, meus irmãos e irmãs, nosso Senhor acolhe as crianças, as abençoava, impondo-lhes as mãos para dar uma lição à família. Que as nossas famílias sejam assim, que homem e mulher vivam um amor verdadeiro, intenso, e que os filhos sejam este sinal do amor, e que nas dificuldades os próprios filhos sensibilizem os corações dos adultos, para que assim nós possamos juntos realizar o projeto de Deus para a nossa vida, para o nosso próprio bem, para o bem da sociedade. Quanto precisamos hoje defender o valor da família, tão ofendida, tão insultada, tão atacada. Nós cristãos queremos sempre repetir, dizer, nós não queremos nenhum tipo de realização que coloque de lado a família, porque é ali que nós nos realizamos. Ali sofremos, ali temos decepções, ali temos desilusões, temos angústias e tantas outras coisas, mas ali encontramos a nossa realização como pessoas e como cristãos. Portanto, peçamos a nosso Senhor que nos abençoe, nos confirme em nossa missão, sobretudo que abençoe
às famílias todas que estão aqui presentes. E que esta celebração que completa este nosso dia de encontro seja um sinal de Deus na vida de cada um. E se passou na mente alguma ideia de desistir do seu matrimônio, renuncie hoje mesmo esta ideia. Vou dizer uma última coisa. Só tem uma coisa que não se pode perdoar e suportar no matrimônio. São agressões físicas e psicológicas. Se um marido lhe bater, você não tem que viver mais com esse marido. Se uma mulher lhe bate, se tem agressões físicas e humilhações públicas, agressões psicológicas, não existe mais obrigação de matrimônio. É verdade que não se pode depois ter outro matrimônio. Nenhuma mulher aceite a agressão física de seu marido, nenhuma vez, nunca. Nenhum marido aceite agressão física e nem agressão psicológica. As outras coisas podem sim ser perdoadas, podem ter reconciliação. É verdade que mesmo uma pessoa agressiva pode também se converter, mas é preciso tratar com muita severidade este ponto de agressão, que às vezes se tem a mensagem da igreja dizendo: a mulher casou e tem a obrigação de viver com o marido até o resto da vida. Isso não inclui humilhação pública, isso não inclui agressão psicológica e menos ainda a agressão física. Qualquer pessoa que sofrer esse tipo de agressão está livre, completamente livre das promessas que fez no matrimônio. Não é possível, em nome da religião, aceitar que uma mulher seja ofendida, agredida de qualquer modo, e nem o homem, porque pode ser que haja mulher que agride, porém nós sabemos que nos dias de hoje são especialmente as mulheres que são ofendidas, agredidas, violentadas no corpo e na alma por maridos que são violentos. Que graças a Deus se espera não seja o caso dos que nos acompanham aqui na celebração ou nos acompanham através da rádio, porque um cristão não pode aceitar nunca certos comportamentos. É somente para esclarecer que nós falamos desta união e deste perdão, mas não é tolerância a coisas erradas, é transformação de vida, é perdão e reconciliação para quem se converte, para quem muda o coração, para quem não deixa o seu coração endurecido. Então, meus irmãos e irmãs, o amor é sério e o amor deve sempre colocar as suas exigências diante de nós para que nós possamos colocar em prática o plano de Deus. Vamos ficar, sobretudo, com essa imagem e essa mensagem tão bonita das leituras de hoje. Deus os fez homem e mulher e os uniu, e os dois são uma só carne. O que Deus uniu, o homem não separe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.